Olá, boas-vindas a todo o público da TV 247. É uma alegria entrevistar o Celso Panceira, presidente da ABDE, Associação Brasileira de Desenvolvimento, e da FINEP também. O Celso também já foi ministro de Ciência e Tecnologia e vai falar conosco aqui sobre neoindustrialização, reindustrialização e o papel dos bancos públicos e instituições de fomento. Celso, tudo bem com você? Ô Leonardo, tudo bem? Tudo jóia? Uma satisfação falar contigo aqui no teu programa, nesse canal com tanta audiência e tem uma história bonita para contar. É isso aí, a gente completou 13 anos recentemente, estamos com 1.300.000 inscritos na TV 247 e nessa semana o canal de cortes da TV 247 alcançou 500 mil inscritos, que é uma marca importante também, que é onde a gente destaca trechos aí das entrevistas. Mas, Celso, vamos lá então para a nossa conversa, porque são temas interessantes. O Brasil já está no segundo ano do governo Lula e a gente tem visto, quer dizer, com frequência notícias de investimentos industriais no Brasil. Na indústria automobilística, mas não apenas na indústria automobilística, mas esse é um setor que chama muito a atenção, né? A gente já tem mais de 100 bilhões anunciados. Como é que você está vendo o processo da reindustrialização ou neoindustrialização? E a que você atribui essa volta do investimento industrial no Brasil? Então, Leonardo, de 1970 para cá, né, o PIB mundial da indústria, né, ou seja, a proporção da indústria no PIB mundial saltou de mais ou menos 13%, 14% para 19% do PIB. Então, 19% do PIB mundial hoje em dia é a parte industrial. No Brasil foi o contrário, ele já teve mais de 20% do PIB, da parte do PIB era a indústria, e caiu para 11% de 1970 para cá. Por quê? Porque cresceu a área dos serviços, cresceu bastante, a agroindústria cresceu muito, né, a parte de agro, e também a exploração de minérios, né, e exportação de minérios sem industrialização. Então, a economia brasileira cresceu, porque tem um mercado interno muito forte, tem capacidade de exportação, mas ela se dessofisticou, vamos dizer assim, se é que a gente pode usar essa palavra, né? Ela deixou de ser complexa para ser uma economia muito simples, muito básica, muito primária. E com a pandemia, né, ficou patente uma coisa que, mesmo o país quando não tem guerra, ele tem o risco de ficar sujeito aos humores das necessidades das demais nações, né? Então, na pandemia, nós não tínhamos álcool suficiente, não tinha respiradores, não tinha máscaras, não tinha vacina, né? Uma série de remédios que precisava. O Brasil não produzia, ele importava tudo, né? E percebeu que, ficou claro que precisa voltar a se preocupar a ter um básico mínimo para funcionar a nação dentro da sua fronteira. Isso é uma percepção mundial, não é só no Brasil. Mas aqui teve esse agravante, que a nossa economia se desindustrializou muito, né? Então, quando o Lula assumiu, né, ele passou essa bola para o Alckmin, que é que a gente chama de neoindustrialização, né? Você reindustrializar um país em cima de novos parâmetros. Hoje em dia, por exemplo, não tem sentido a gente produzir tecidos, por exemplo, né? Hoje em dia nós precisamos de coisas mais sofisticadas. Outra coisa, tem que levar em consideração a questão de sustentabilidade ambiental, né? Tem que levar em consideração as relações de trabalho, as questões que envolvem gênero, que envolvem raça, né? Então, esse conjunto de ações, né, é que a gente chama de neoindustrialização, ou seja, retomar o protagonismo da indústria no país, considerando essas questões que são prementes, são candentes, são atuais, e que uma economia moderna, um país moderno precisa levar em consideração. Então, esse é o centro, assim. Nós estamos na 4ª Revolução Industrial, com um avanço nessa questão da indústria, que são novos conceitos que precisam ser levados em consideração, né? A sustentabilidade, a descarbonização são essenciais hoje em dia, né?
Então, o Brasil ele parte para essa jornada do governo Lula aí, já em cima de eixos que consideram esses detalhes, né? De reindustrializar o Brasil, dar protagonismo para a nossa indústria, mas considerando essas questões aí que eu falei. O Celso, mas eu queria te colocar um ponto. Por que esses investimentos estão acontecendo de 2 anos para cá? Quer dizer, era uma questão assim de orientação política, de decisão política. Por que as montadoras passaram tanto tempo sem investir e estão voltando a investir nesse momento? Quer dizer, são incentivos? É a questão, na verdade, de usar política tributária, política tarifária? O que está acontecendo de diferente? Não, o país precisava de um programa, né, Leonardo? Não tinha estratégia, né? No início do governo Lula, os primeiros 2 governos dele, ele centrou fogo no combate à fome, né? A desigualdade social, ampliação da base de ensino no Brasil. O ensino básico já estava universalizado na época, em 2000, mas precisava ampliar a formação de ensino superior, de graduação e pós-graduação, é uma realidade. O Lula trabalhou muito nisso, trabalhou muito na questão do fortalecimento da agricultura familiar e combate à fome. A Dilma começou um processo de modernizar a economia nacional, mas aconteceu o que aconteceu, né? Aí depois, essa coisa foi se desmontando novamente, né? Você tem uma ideia, Tuxa? Aí eu depois vou entrar nessa questão do financiamento. Em 2015, né, os bancos públicos eles eram responsáveis por mais ou menos 55% do financiamento no Brasil, né? Em 2022, esse índice havia caído para 44, 43, alguma coisa, os bancos públicos, né? Você vê como os 2 governos, do Temer e do Bolsonaro, eles descapitalizaram o Banco do Brasil, descapitalizaram o BNDES, praticamente paralisaram a FINEP, e o setor público saiu do financiamento da economia. A economia precisa de financiamento. Então, o Lula, ele sabiamente, ao assumir, anunciou um plano safra bem volumoso, grande, anunciou um plano safra para a agricultura familiar, também, com volumes grandes de recursos, se não me engano, 70 bilhões de reais, só para a agricultura familiar, ao mesmo tempo que o Alckmin, vice-presidente, começou a liderar o processo de montar um programa de neoindustrialização, que foi lançado, se não me engano, em agosto do ano passado, né? Ou setembro do ano passado, que são 6 eixos. O Brasil quer se reindustrializar em 6 eixos. E foi buscar fonte de recursos para isso. Aonde? BNDES e FINEP. BNDES para financiar infraestrutura, instalação de novas fábricas, linhas de produção, importação, exportação, e a FINEP para financiar a inovação industrial, né? Então, o Brasil ele tem uma estratégia hoje em dia, o governo Lula, e ele tem recursos destinados a essa estratégia, 300 bilhões de reais, né? Dos quais 66 bilhões é da FINEP e 240 bilhões via BNDES, né? Então, isso é necessário. No mundo todo é assim, se o Estado não entra, a iniciativa privada não consegue cumprir essa tarefa, porque ela não se descapitaliza para construir uma nova fábrica. Ela, para construir uma nova fábrica, para inovar o seu produto, ela precisa que alguém financie ela, né? E aqui no Brasil, então, finalmente, né, agora com a ascensão do Lula ao poder novamente, nós temos uma estratégia de longo prazo para retomar o protagonismo da indústria brasileira, com muito investimento em inovação, modernizar as indústrias, os seus processos, os seus produtos, os seus sistemas, né? Então, isso só ganhou dimensão porque o governo entrou e disse, olha, isso aqui é fundamental, nós temos que ter um projeto, temos que ter uma estratégia e vamos financiar essa estratégia, com juros, obviamente, mais amigáveis, né? E prazos alongados. Exatamente. Aí quando a gente pega isso, quer dizer, essa volta da indústria, quer dizer, política industrial, essa ideia de política industrial ela era muito combatida, e ainda é por alguns setores da sociedade brasileira, né? Que se fala naquela coisa de escolha de campeões nacionais, de amigos do rei. Por que dessa vez a política industrial não só é diferente,
se é que aquela era assim, mas por que ela tem enfrentado menos resistência? Quer dizer, a que você atribui um ambiente hoje mais amigável, né, na sociedade brasileira para as políticas industriais? A Samsung é amiga do rei da Coreia. A LG é amiga do rei da Coreia. A BYD é amiga do rei da China. São grandes empresas que tiveram na base escolha, decisão estratégica de governo. Entendeu? Se não fosse isso, não teria JBS, não teria Petrobras, não teria Embraer, certo? Aurora, Sadia. Todos eles tiveram recursos públicos e fartos em muitos momentos da vida deles, né? Agora, o que nós temos é uma estratégia mais larga para ampliar a base industrial do Brasil, não só dos campeões. Continuamos financiando os campeões. Por exemplo, nós aprovamos na FINEP já já emprestamos para a Volkswagen 250 milhões. Estamos agora aprovando mais um pedido deles, que eu não vou dar detalhe aqui porque está em análise, né? Empresas da área farmacêutica estão com projetos enormes com a gente. Então, vamos começar isso, estamos emprestando dinheiro. A Aurora ia inaugurar ontem, né? Inaugurou uma nova fábrica em Chapecó com dinheiro da FINEP, né? Não tem como ser diferente. Qual o grande grito, assim, que eu acho, Leonardo, da mídia, né, em relação a isso? É que a nossa economia ela é excessivamente financiarizada. Se você olhar a Bolsa de Valores, 6 das 10 principais empresas, 5 são do sistema financeiro. Nos Estados Unidos, das 10 principais empresas da Bolsa de Nova York, só tem um fundo financeiro. O resto são empresas de tecnologia. Aqui no Brasil, não. Das 10 principais empresas da Bolsa de Valores, tem 5 financeiras, 1 de tecnologia e 4 de commodities. Então, é uma questão de cultura, assim, tipo, vamos sair da zona de conforto da aplicação dos recursos no sistema financeiro e botar para trabalhar a economia, vamos nos incomodar, né? E aí, essa pancadaria, muitas vezes pouco explicada, né? Que não tem sentido. Os Estados Unidos estão gastando trilhões de dólares para reindustrializar, eles perderam a economia americana se desindustrializou fortemente. E o Biden entrou agora firme. A previsão deles são 2 trilhões de dólares. O nosso programa é 60 bilhões de dólares. Chega nem perto do que eles estão fazendo. Por quê? Se não fizer isso, não funciona. Agora, aqui teve essa grita toda, a volta dos campeões, subsidiado, não é isso. O governo tem que ter estratégia e tem que botar dinheiro. Né? Se nós temos um plano safra, por que não podemos ter um plano indústria? Entendeu? Qual a diferença? A diferença é que nós queremos sair de uma economia pouco complexa para uma economia mais complexa, mais sofisticada, para disputar o mercado mundial. Quando a gente importa um container de iPhone, para compensar a balança de pagamento, a gente tem que mandar 150 containers de soja para empatar. Mas é isso. Então, valor agregado, né? É correto você fazer exportação de soja, produzir alimento. Não é nada disso. Está corretíssimo. Mas não dá para ficar só nisso. Entendeu? E por isso que muitas vezes não dá para entender quando a gente lançou o programa, a pancadaria em cima do programa. Mas aí a CNI, né, a Confederação Nacional da Indústria, a Fiesp, as grandes organizações empresariais entraram defendendo o programa, dizendo: olha aqui, esse negócio é importante. Esse programa é fundamental para o país. Não dá para a gente deixar de lado a retomada da indústria no país e tal. E aí isso amenizou, então, essa questão ficou menos mexida, né? Tá menos batida agora na mídia. E o que nós estamos fazendo na BDE, e a gente com certeza vai entrar nesse assunto daqui a pouco, é exatamente levar esse debate para os estados, dizer: olha, tem um programa, tem financiamento é um financiamento mais barato, um prazo é mais alongado, e nós queremos mudar a economia do país. Antes de falar da BDE, eu queria falar um pouco sobre a FINEP, né? Porque você falou 300 bilhões aqui no Brasil, dos quais 240 do BNDES e 60 bilhões da FINEP. Como é que era nos últimos anos? Como está sendo? Você já falou que ficou praticamente paralisado. E como é que é, por exemplo, quais são as condições para tomar recursos na FINEP para inovação? Então, a FINEP, a principal fonte de recurso dela é o FNDCT,
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É o Fundo da Ciência Brasileira. Durante o governo Bolsonaro, nós fizemos um grande movimento, durante a pandemia, junto ao parlamento, eu estava na oposição na época, eu ajudei a liderar esse movimento, para mostrar para os parlamentares que tinha que ter um fundo para a ciência. E nós conseguimos mudar uma lei, chamada Lei Complementar 177, que vitaminou esse FNDCT. E hoje nós temos um fundo muito forte para financiar a ciência brasileira. E coincidiu, né, essas coisas da vida, da política, que o momento de praticar a lei, que é a FINEP, que desembolsa, eu virei presidente da FINEP. Né? Então, eu aprovei a lei na oposição e, como situação, estou aplicando a nova lei. Então, o fundo, hoje em dia, o fundo está com bastante recursos. Né? Ano passado, nós arrecadamos 12 bilhões de reais. Esse fundo, esse ano a previsão é 13, mas é possível que seja até maior do que isso. A previsão é a gente disponibilizar até 2026 algo em torno de 70 bilhões de reais através do fundo. Né? E ele trabalha em duas grandes vertentes. Primeiro, que a gente chama de recursos não retornáveis. O que são os não retornáveis? É quando a gente lança editais para universidades ou para empresas que trabalham com universidades para lançar projetos de inovação e ciência, pesquisa, disrupção. Né? Esses recursos eles vão então para laboratórios, contratar pessoas, comprar insumos, importar insumos, né? Para as universidades e para as empresas. Então, isso aqui a gente chama de para a construção de, por exemplo, de parques tecnológicos, né? Para a construção do reator multipropósito, que é um reator que vai dar autonomia para o Brasil em produção de radioisótopos, para construir uma série de infraestrutura científica. Então, esse dinheiro ele vai e não retorna para a FINEP. E tem o que a gente chama de retornáveis, é o que a gente empresta para as empresas que já estão estabelecidas, têm receita, tudo, e querem se modernizar, lançar um novo produto, uma nova linha de produto, digitalizar seus processos, modernizar seus processos, ampliar sua produção, modernizando, etc. Né? Então, esses recursos são emprestados, isso a gente empresta. E a taxa de juros aí também foi uma ação do governo Lula. Ele mudou o cálculo da taxa de juros, ele usou um outro índice que já existia, e essa taxa de juros está hoje em 1,7% ao ano. Mais taxa de administração, seguro, contra calote, essas coisas todas, esse dinheiro sai da FINEP entre 3,7% a 4,5% ao ano. E ainda a empresa ela tem o tempo de construção do projeto dela, mais 6 meses de carência para começar a pagar. E aí 120 meses, até 120 meses, para pagar. Então, esse recurso é um recurso só para inovação. Quem quer construir infraestrutura, galpão, etc., vai no BNDES. Lá também tem juros mais amigáveis. Mas se quer inovar a sua empresa, aí é com a FINEP. Então, ano passado, nós emprestamos 7,7 bilhões de reais. Você tem uma ideia? Os 4 anos do governo Bolsonaro emprestaram 3,5 bilhões. A FINEP emprestou. Então, em um ano, nós assumimos a presidência da FINEP em março, fim de março. Em 9 meses, nós emprestamos mais do que todo o governo Bolsonaro. E em recursos não retornáveis, aqueles que vão para a infraestrutura científica, para projetos inovadores, radicais, de inovação radical, nós desembolsamos 4,8 bilhões de reais, que também é mais do que os 3 últimos anos do governo Bolsonaro, mais do que 2022, 2021 e 2020 juntos. Então, nós entramos, a FINEP entrou muito firme nesse processo. O governo Lula entrou firme nesse processo, com recursos que são inéditos na história da nossa ciência. Não, muito bom. E a inadimplência deve ser perto de zero, imagino, né? 0,7% ao ano. Muito baixo. Porque os projetos são muito bons e a gente analisa muitos projetos. As equipes da FINEP, os comitês que analisam, são muito especializados. São servidores com uma formação muito forte, né? E a FINEP é uma empresa lucrativa, né? Para você ter uma ideia, em 2022 a FINEP lucrou, depois dos impostos, né?
280 milhões de reais. Esse ano ainda vai ter assembleia para aprovar, mas a estimativa é bater em torno de 700 milhões de reais. Então, ela não só ela investiu bastante, trabalhou muito, como ainda vai retornar para os cofres do governo federal bons dividendos, né? Porque a empresa ela é bastante lucrativa. Bastante lucrativa. E o processo, por exemplo, de aprovação é um processo ágil? Como é que funciona? Quer dizer, para o empresário que quer inovar e busca recursos aí nessas fontes? Hoje em dia, em torno de 120 dias entre a entrada e o primeiro desembolso. Já foi 150, 120, a gente quer reduzir abaixo de 100. Para isso, obviamente, nós fizemos um concurso, né? Porque a FINEP também teve outra questão que é muito clara, tem que deixar claro. Assim. A FINEP em 2015, quando eu fui ministro, tinha 700 funcionários. Quando eu voltei agora, tinha 500 funcionários. Ela perdeu 200 concursados nesse período, ou seja, 15% do capital humano dela se aposentou, se desiludiu, foi embora, enfim. Então, nós já fizemos o concurso, vamos começar a chamar os concursados agora no mês de junho. Então, esse é um passo que a gente deu. O outro passo é a gente modernizar o sistema de administração dela, né? E agora estamos começando a trabalhar com inteligência artificial. Com isso, nós queremos reduzir entre a entrada do projeto e o primeiro desembolso para menos de 100 dias. Né? Como são projetos de longo prazo, né, Leonardo? Então, o tempo ele não é muito longo, assim, porque uma empresa, quando ela diz assim, eu vou descarbonizar a minha produção, né? Ela já sabe que esse é um processo que ela vai trabalhar 4, 5 anos até ela chegar no final, né? Vou citar para você um caso aqui. Uma empresa, uma usina de etanol, lá de Lucas do Rio Verde. Eles produzem etanol a partir do milho. Eles apresentaram para a gente um projeto que produz, gera muito calor e muita fumaça, né? Muito carbono. Então, eles apresentaram um projeto para a gente para capturar esse carbono e vender esses bônus para o mercado europeu, né? Então, nós financiamos 160 milhões, se não me engano, financiamos o projeto. Então, é um projeto que demorou até ser aprovado e depois 24 meses para ele ficar pronto e começar a funcionar. Mas eles vão começar a pagar a gente quando o projeto já está funcionando, né? Então, já tem um ano que fizemos o financiamento, mais um ano de obra, instalação, equipamento, etc., desenvolvimento de equipamento, e aí depois eles começam a pagar. Então, as empresas, quando elas vão para um processo de inovação, elas sabem que os processos são muito lentos, eles não são rápidos, né? Esse que eu falei da Aurora, a Aurora desenvolveu com recurso da FINEP uma nova linha de produção de frangos processados, né? Alimentos pré-prontos, né? Mais saudáveis e tal. Então, tomaram recurso com a gente, né? Para voltar para a exportação. Então, essas questões é demorado, mas temos reduzido bastante o tempo e ao final desse ano a gente quer bater menos de 100 dias, em média, entre a entrada do processo, análise e liberação da primeira parcela. E o perfil do tomador? São só grandes empresas? Empresas de que tamanho que podem recorrer à FINEP? Não, nós estamos fazendo um esforço grande para emprestar para pequenas empresas. Então, no ano passado, dos 7 bilhões e pouco, 1,5 bilhão vai para pequenas e médias empresas. São financiamentos abaixo de 15 milhões de reais. Foram em torno de 400 e poucos projetos de empresas que a gente assinou. Por isso que a BDE é tão importante, porque a BDE ela representa essas pequenas agências, esse mercado, além dos grandes bancos, ela representa as pequenas agências estaduais, os bancos regionais, né? E através da BDE, a gente está criando essa linha horizontalizada, né? Então, os recursos, os financiamentos abaixo de 15 milhões não entram direto na FINEP, entram em algum agente credenciado que faz todo o processo e depois a FINEP repassa o recurso, né? E os projetos acima, então, de 15 milhões é diretamente analisado pela FINEP, pelos técnicos da FINEP. Então vamos falar da BDE. A BDE, na verdade, ali você tem grandes instituições, né, de fomento, o BNDES faz parte, bancos estaduais, as agências estaduais, que no passado foram bancos estaduais, viraram agências de fomento. Qual que é o universo da BDE e o papel das entidades ou das instituições que fazem parte
no crédito nacional, Celso? Então, são 34 diferentes organizações, empresas de crédito, né, como a FINEP, que é uma agência, o BDE, que é um banco de desenvolvimento, como o BRDE, que é um banco de desenvolvimento regional, o BASA, o BNB, né? Alguns bancos estaduais, o BDMG, o BANES, a do Espírito Santo, BRB, né? do Sul, né? Algumas agências de fomento estadual, como a Fomenta São Paulo, a AGN do Rio Grande do Norte, a Fomenta Piauí, né? Enfim, a agência, a UFAM lá de AFEAM do Amazonas, e as cooperativas de crédito, né? Como a Cressol, Sicredi, Sicobi, né? Que são agentes financeiros que estão fazendo a ponta e que se credenciam para trabalhar com os grandes fundos públicos, né? Então, eles se credenciam junto ao BNB e ao BASA para acessar recursos dos fundos constitucionais do Nordeste e do Norte, né? Junto ao Banco do Brasil e ao BRB para acessar o Fundo Constitucional do Centro-Oeste. E junto à FINEP para acessar os recursos do FNDCT, né? Junto ao BNDES para acessar os recursos do BNDES. Então, essas agências elas se credenciam e trabalham com recursos que estão disponíveis, valores que o poder público coloca à disposição, de uma forma ou de outra, né? À disposição para financiar as economias, né? Então, é muito comum, por exemplo, as agências acessam o FUNGETUR, que é um fundo de turismo, para financiar restaurantes, pequenos negócios na área de turismo, né? Restaurantes, bares, pousadas, né? Pequenas empresas de veículos, deslocamento e tal. Então, esse ecossistema ele existe, ele é muito forte, ele é responsável pela maior parte do crédito no Brasil, né? Então, ele é pouco visto porque são pequenas marcas, vamos dizer assim, mas ele é muito significativo na economia brasileira. Ele tem um peso muito grande na economia brasileira. Ou seja, a maior parte do crédito... repercussão por esse processo, né? Não, é interessante, a maior parte do crédito no Brasil está nessas 34 instituições e não nas grandes marcas financeiras que todo mundo conhece. Isso. O Banco do Brasil é uma dessas instituições, a Caixa Econômica também, o BNDES também, né? Mas eles trabalham entrelaçados, né? Então, o Banco do Brasil, por exemplo, é o banco que fomenta a agricultura, né? Então, as cooperativas de crédito são tomadores desses recursos, né? A Caixa Econômica, o PAC, a FINEP Inovação, o BNDES Exportação e a implantação de novas empresas, novas indústrias, etc. Então, esse ecossistema ele funciona muito bem, ele não é visível como um ecossistema, né? Mas ele existe, ele está ali. O que nós estamos fazendo agora, Leonardo, é dar um conjunto para ele. Não que ele não existia, mas nós, a partir da BDE, nós passamos a ter uma ação mais agressiva de dizer, olha aqui tem um setor relevante para a economia brasileira que precisa ser visto porque quanto mais ele for visto, mais importante ele é e mais ele ajuda o país a se desenvolver. Celso, enquanto você falava aqui, acabou de entrar no meu e-mail, né, um press release enviado por uma assessoria de imprensa que fala assim, Credit Citrus, a maior cooperativa de crédito do Brasil, encerra 2023 com mais de 14 bilhões em ativos. Eu, enfim, trabalho na área econômica há muito tempo, comecei na área econômica, enfim, mas eu acho que o Brasil conhece muito pouco as cooperativas também, né? E são empresas que estão ficando muito grandes. Eu queria te pedir para falar um pouco sobre o papel das cooperativas de crédito na economia brasileira. Então, quando o Fernando Henrique Cardoso lançou o PROER, né, em 1998, é isso, né, para reformar todo o sistema financeiro nacional, privatizou os bancos estaduais, o Meridional, e concentrou, né, em 3 grandes bancos privados,
aconteceu que, muitas vezes, na mesma praça, você tinha o Banerje, o Real, o Itaú, o Bradesco, né? O Unibanco, e aí foi concentrando, e as grandes casas que ficaram foram fechando as agências para que eles estão criando sinergia e ganhando em escala. Mas isso fez com que as pessoas tivessem menos acesso às casas bancárias. Além disso, o processo de automação também acaba tirando as pessoas de dentro das casas bancárias. E me parece, né, menos a gente analisa isso e conversa, e acho que é isso mesmo, que em algum momento as cooperativas começaram a perceber que elas podiam cobrir esse espaço deixado pelas casas bancárias privadas. E foram criando as cooperativas de crédito, e que se transformaram hoje em grandes empresas de crédito, né? Com peso muito grande na economia, com grande capilaridade, e que atende muito bem o interior do país, né? E agora eles começam a entrar também nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, porque os clientes deles vão se expandindo também e precisam ter acesso nas grandes praças, e eles estão chegando nas grandes praças. Então, esse sistema é um sistema muito vigoroso, muito forte, né? Que exerce um papel muito importante, principalmente no interior, e que é cada vez mais percebido nas grandes cidades. Eu moro em Duque de Caxias, e lá já tem uma agência do Sicoob, porque Caxias é uma cidade da Baixada Fluminense, bem industrializada. Né? Aqui onde eu trabalho, descendo aqui, se eu sair da sala, aqui tem um escritório de uma cooperativa de crédito, se eu não me engano, é Sicredi. Eu nunca passei lá para ver o que eles fazem, então, mas você vê que eles. E antigamente era uma agência bancária, é exatamente isso que você está falando. É isso mesmo. Eles estão ocupando esse vácuo, né? Aqui no Brasil fala assim: Banco Central é independente. Não existe independência do Banco Central, que tem 3, 4 bancos, grandes bancos. Né? Não tem independência isso, né? Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, tem 4 mil casas bancárias. Aí você tem uma rede grande de pequenos bancos, e você realmente pode dizer que o Banco Central lá tem até uma certa independência. Aqui não. O Banco Central é meio refém de uma pequena rede de grandes bancos. A BDE, não é uma crítica aos demais, mas ela existe, ela atua, e nós estamos fortalecendo ela exatamente porque nós queremos dar visibilidade a esse ecossistema, né? E mostrar que ele existe e que ele é o responsável real pelo desenvolvimento e o financiamento do desenvolvimento nacional. Vocês vão promover, Celso, no dia 25, um debate, um seminário sobre o papel dessas instituições. Quer dizer, qual que é o objetivo? Quer dizer, o que vocês estão planejando, quer dizer, nesse evento? Então, nós organizamos um conjunto de ações para dar visibilidade à BDE e seus representados, né? Então, já fizemos o lançamento do nosso fórum lá em Londrina, no interior do Paraná. Estivemos lançando a nossa agenda parlamentar há poucos dias aqui no Parlamento em Brasília, e agora estamos indo no Rio de Janeiro com esse debate, né, esse fórum. Depois faremos no dia 25 de maio em Natal. Em junho, nós vamos fazer um grande fórum aqui em Brasília, também um evento grande. E vamos passar o ano inteiro andando pelo Brasil falando desse sistema, fazendo debates de ações que têm a ver com o nosso ecossistema. Então, lá em Londrina, falamos sobre agronegócio, né? Aqui, lá no Rio de Janeiro, falaremos da nova industrialização. E assim nós vamos andando pelo Brasil e promovendo debate, né? E mostrando o sistema. Estamos também lançando 2 prêmios, né? Um que já existia, mas dá outra dimensão para ele, que é um prêmio junto com a ONU para artigos científicos analisando esse sistema nacional de fomento, porque a ONU dá muita conversa para isso, a ONU acha isso muito relevante e usa o sistema brasileiro, inclusive, como um sistema modelo para países africanos, países em desenvolvimento,
né? Então, a gente premia teses científicas sobre esse sistema, análises, né? E para dar essa dimensão mais científica desse processo, tal, histórica, e a ONU, junto com a ONU, a gente premia, estamos dando uma nova dimensão para esse prêmio, e também estamos lançando um prêmio Jornalismo BDE, que é para premiar profissionais da tua área, na área de jornalismo, que vão fazer matérias dando cobertura para o nosso sistema, que compreendem o nosso sistema e desenvolvam boas análises do nosso sistema. Então, também, nossa ideia é entregar esses prêmios. Prêmios além de os troféus, obviamente, tem incentivo financeiro também, né? Ou seja, toda uma ação aí que estamos fazendo, e vamos lançar lá no evento dia 25 no Rio de Janeiro, né? Não só fazer o debate da industrialização, como vamos lançar também esses 2 prêmios. Não, muito interessante. E aí você falou que vai abrir esse roteiro de viagens pelo Brasil. Celso, assim, quer dizer, você imagina, você vê hoje também, além dessa decisão estratégica do governo brasileiro de voltar a investir na indústria, um ambiente internacional que favorece essa neoindustrialização, no seguinte sentido, quer dizer, de você ter um esforço para que, na verdade, a indústria do mundo não seja apenas mais a China, o Sudeste Asiático, quer dizer, uma tendência de produção local, de produção regional, de produção industrial mais próxima dos mercados de consumo? O que houve nos anos 80, anos 90, Leonardo? Essa questão da globalização e do neoliberalismo, um movimento de exportar as indústrias. Os Estados Unidos não queriam mais produzir veículo, porque é poluente, indústria pesada, transferiu suas fábricas para a China, né? Fábrica de computadores para a Índia, equipamentos médicos para a Índia. E o Brasil entrou nessa história também, né? E se desindustrializou. Né? O que está acontecendo? Por isso que é importante. Com as novas tensões, a Ucrânia deu uma demonstração clara disso, o problema da energia, né? Que a Rússia, a Europa é muito dependente da energia russa, né? E a pandemia mostraram que a geopolítica não é assim. Ou você tem algum nível de autonomia, ou você fica refém desses chacoalhões, né, na geopolítica mundial, né? E por isso que o Biden lançou o Plano Biden, que é um plano de 2 trilhões de dólares em 10 anos para reindustrializar os Estados Unidos, né? Só em indústria de chips, eles estão investindo em torno de 200 bilhões de dólares para voltar a fabricar chip nos Estados Unidos. Né? Olha o problema. Por exemplo, a principal fábrica de chip do mundo é a dos países nórdicos, ali, se não me engano, da Noruega. Né? Com essa proibição da China de vender para a China, essa fábrica tem que reordenar o seu mercado, né, de chip. Né? E não tem chip suficiente no Ocidente para atender o mercado americano, o mercado europeu, o mercado brasileiro. Então, os países voltaram para esse mercado, por exemplo. Nós estamos voltando para o mercado da economia descarbonizada. O Brasil tem um grande produto, que é o etanol, né? O etanol barato, produzido a partir da cana, que produz bastante, tem uma boa combustão, produz muita energia. E o Brasil tem muita biomassa, em função da produção de animais e grãos. E essas questões, se você utilizar bem, nós podemos rapidamente produzir energia para o mundo, e energia limpa. Né? A nossa matriz energética é a mais limpa do mundo. E nós podemos ampliar muito a produção de energia limpa e vender para o mundo. Né? Tanto está aí se discutindo a questão do hidrogênio verde. Né? A Europa é muito interessada em construir uma infraestrutura no Brasil para comprar hidrogênio brasileiro, hidrogênio verde brasileiro. O Japão já começa a sinalizar
investimentos no Brasil para produzir hidrogênio verde, né? Então, o Brasil tem essa marca boa, né? Que é ter uma indústria que pode ser uma indústria. Ela já tem uma base muito limpa, mas que pode produzir muita energia barata e também uma energia limpa, descarbonizada. Então, o Brasil também vai apostar muito nessa questão. Então, o Brasil tem isso, um dos eixos dele. O mundo vai comprar essa energia, porque precisa, né? Precisa dessa energia. Então, esse é um dos eixos, por exemplo, da nossa neoindustrialização, né? Então, os países estão voltando para ver quais são as suas grandes necessidades, quais são os seus grandes potenciais e financiando eles. A Europa também tem plano de reindustrializar a Europa, né? Nós temos, então, isso que eu te falei, da descarbonização. O SUS, por exemplo, ele consome muito remédio, muitos produtos farmacêuticos. A balança comercial brasileira, o segundo item que causa maior déficit da nossa balança comercial é a área de saúde. Nós temos que ampliar a produção de remédios aqui no Brasil, a indústria farmacêutica brasileira. Produzir IFAs, produzir vacinas, equipamentos. Então, o mundo todo está fazendo isso. O Brasil volta a fazer isso. Então, a nova indústria Brasil, a NIB, a nossa neoindustrialização, um dos eixos é tornar o nosso país autossuficiente em produção na área médica, né? Área de saúde. Nós queremos, em 2030, produzir 70% do consumo do SUS no Brasil, que hoje está na faixa de 45%, 46%, por aí, do consumo do SUS é produzido no Brasil. Então, nós queremos agora chegar a 70%, né? Isso é uma estratégia do governo, né? Que nós estamos atuando fortemente, a FINEP está aí, o BNDES estão atuando fortemente nessa estratégia de fortalecer a indústria farmacêutica no Brasil. Tem uma estimativa para a gente fechar, Celso, da quantidade de empregos que podem ser gerados com essa neoindustrialização, empregos de qualidade nesse ciclo político? Nesse ciclo de 4 anos ou talvez 8 anos? Nós não temos ainda a BDI, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que o Capelli é presidente. Nós estamos conversando com o Capelli, nós, o BNDES, para que a BDI passe a agora monitorar isso, né? O fato assim é que nós estamos gerando bons empregos, né, com bons salários, a partir dessa nova indústria Brasil, da industrialização, né? Então, a FINEP, por exemplo, a gente vai fazer um financiamento aí para uma indústria farmacêutica. São 30, 40 químicos, engenheiros, físicos, com excelentes salários sendo contratados, né? Eu fui esses dias numa fábrica de drone em São Carlos, que recebeu uma subvenção de 12 milhões da FINEP, 11 milhões de FINEP, que é recurso que vai se voltar. Eles empregam 40 engenheiros, 40 pós-graduados, né? Eles vão ampliar essa base deles. A Embraer emprega mais de 500 engenheiros, né? Então, a WEG, que é uma referência hoje em dia no mundo em produção de motores elétricos, que é legitimamente brasileira, a WEG emprega centenas de engenheiros. Então, o que nós estamos fazendo é retomar a capacidade da nossa economia de empregar essas pessoas que estavam indo para o exterior, estavam indo trabalhar em Portugal, Rússia, Estados Unidos, enfim, porque lá, aqui não tinha bons salários para esses empregos, as pessoas estavam indo para fora, né? Agora a gente começa a reter essas pessoas. Então, além de alargar a base de pessoas com um trabalho em boas condições, dentro das regras legais, carteira assinada, etc., nós também estamos gerando empregos com de qualidade. Salário. É isso, Celso. Obrigado aí pela entrevista. Vamos estar atentos aí e vamos, na verdade, mergulhar nesse mundo aí do crédito público, que eu acho que é importantíssimo para o Brasil. Espero, Leonardo, ter atendido a tua expectativa aí também das pessoas que acompanham o teu programa, que são muitas, né? E estamos à disposição aí do teu canal, do teu programa, a qualquer momento que você julgar necessário. Valeu, forte abraço para você, obrigado.